Hoje a gente vai conversar sobre as leituras do segundo trimestre de 2026. Gente, muita coisa aconteceu desde o último vídeo do primeiro trimestre, das leituras do primeiro trimestre, e eu me mudei para o Canadá, então tem vários livros aqui que eu não fazia ideia que iam estar na minha lista esse ano, mas foram leituras surpreendentes que eu sou muito grata de ter tido. O segundo trimestre ainda tá rodando, né? Tô fazendo esse vídeo dia 15 de junho, geralmente eu faço mais pro final, mas eu decidi fazer agora. Então, vamos começar. Abril foi o mês desse segundo trimestre que eu mais li, e acho que o mês que eu mais li até agora no ano. Eu li muitos livros em abril, e foram livros que realmente marcaram muito as minhas leituras desse segundo trimestre. Acho que foi o mês mais surpreendente e robusto com leituras, assim, por assim dizer. Comecei abril com Um Sopro de Vida, da Clarice Lispector. Não tenho o livro em mãos agora, mas eu vou deixar aqui em algum lugar na tela a capa. A minha meta para esse ano era acabar todos os livros da Clarice Lispector, que é a minha autora favorita, e eu estou quase acabando todas as obras dela. Só falta um livro, que é A Descoberta do Mundo. E, sinceramente, eu tô muito ansiosa para voltar pro Brasil e eu pegar esse livro, porque não tem Clarice Lispector aqui. E... nossa, eu fico muito ansiosa, eu fico muito animada quando tô falando de livro. Preciso até respirar. E mais uma vez, eu gosto de falar em todos os meus livros, eu não tenho metas de leitura. A leitura é uma coisa inserida na minha vida por conta do meu trabalho, por conta dos meus estudos. Eu sou estudante de letras, mas muita gente me pergunta, faz um vídeo pra como ter hábito de leitura, como... Eu posso até pensar em algum conteúdo nesse sentido para trazer aqui as coisas que facilitam para mim, mas é uma coisa que está já inserida na minha vida, eu não preciso me forçar para ler. E por conta do meu trabalho também, eu acabei fazendo esse hobby, o meu trabalho. Eu sou professora de idiomas e de literatura, então para mim é muito fácil, muito prazeroso, muito simples ler. Mas aqui, obviamente, eu não estou falando sobre as leituras da faculdade. Eu li vários livros por aqui enquanto eu estava fazendo minha especialização de licenciatura, e de livros em inglês, de Cambridge, de neurolinguística, de linguística, mas eu não vou trazer essas coisas aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo separado sobre as leituras que eu faço pelo meu trabalho e pelos meus estudos, mas aqui são as leituras que eu faço porque eu quero. E eu não coloco metas de leitura, eu tenho o meu Goodreads, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, quem quiser dar uma olhadinha no meu Goodreads, mas eu não tenho metas de leitura. Eu gosto de ir sentindo, eu gosto de deixar os livros me encontrarem, livros que eu preciso ler no momento. Eu não achei o livro da Clarice Lispector até agora, que chama A Descoberta do Mundo, e eu sinto que é porque era para eu ler esse livro em abril, mas eu sinto que ele está me aguardando para eu ler no momento certo. Eu acho que é muito sobre isso. Às vezes a gente tem que voltar a algumas leituras e tudo mais, então eu não tenho meta. E isso aqui, esse vídeo aqui é por diversão, não é por, nossa, olha, eu li 30 livros, não, mesmo se tivesse um livro aqui que eu li nesses 3 meses, eu iria trazer para vocês, porque toda leitura tem que ser apreciada devagar e com intenção. Então, é isso. Bom, li Um Sopro de Vida logo antes de eu me mudar pro Canadá, e foi assim, aquele livro, ele abriu a minha cabeça na questão da escrita, na questão do porquê que eu escrevo, na questão espiritual. Clarice Lispector é sempre uma aventura ler Clarice Lispector. Não é um livro que eu recomendo, nossa, estou começando a ler literatura clássica, Clarice Lispector agora. Eu achei algumas partes dele um pouco mais complicadas de entender, eu tinha que voltar um pouquinho na frase, dar uma refletida, mas é sobre isso também, é sobre esse tipo de livro que faz a gente refletir, que faz a gente pensar e não ler, tipo... Então, Um Sopro de Vida, da Clarice, é literalmente o que o nome te dá ali na capa. Você... parece que durante o livro ela te dá espaço para respirar entre as palavras, entre as linhas, ela te dá espaço para refletir, ela te dá espaço para
parece que você está tendo uma conversa mesmo com ela. Gostei muito desse livro, eu quero voltar para ele, porque como faz desde abril eu li, e eu tava numa época muito tumultuada, assim, da cabeça, me mudando. Eu acho que quando eu voltar pro Brasil, eu vou pegar ele na minha prateleira da Clarice Lispector, do meu quarto, e eu vou reler ele pra ver se vai ser uma experiência diferente, assim. Os livros moldam muito a gente, né? Então, a gente pode voltar pra eles sendo uma pessoa completamente diferente, ter novas nuances e novas visões sobre o que a história está nos contando. Aí, vamos para os livros que eu li já estando aqui. Gente, é uma loucura que eu tenho tudo isso de livro que eu li estando aqui. Parece que não faz tanto tempo que eu tô aqui. Edward Lewis, Mudar Método. Eu queria muito ler um livro desse autor. A minha amiga Bruna, minha melhor amiga, ela deu pra mim esse livro antes de eu vir pra cá. Então, eu li ele no aeroporto, eu li ele chegando aqui, eu li ele na primeira semana que eu estava aqui, eu já acabei ele. E assim, eu tenho opiniões um pouco controversas. Eu não gostei da escrita dele. Eu achei a escrita dele um pouco rasa. Talvez, sim, eu quero ler outros livros dele para ver se é isso mesmo ou se foi apenas um preconceito meu com a escrita, assim. Mas eu acho que para uma história tão densa, que é a história dele é bem pesada, assim, por assim dizer. A gente tem aqui ele falando muito sobre a homossexualidade, sobre o se desvincular da sua família. Não é apenas o mudar por si, mas é o processo de mudar, se desvinculando das suas raízes. Isso foi muito interessante para mim ler, ainda mais no processo de vir para cá. Obviamente eu não passo por metade dos problemas que ele passou na vida dele. Achei muito interessante o processo dele. Ele mostra como ele queria se tornar intelectual e como ele queria ler livros para ser melhor do que a família dele, que nunca ensinou isso para ele. Isso aqui me lembrou um pouco a Matilda. Não sei se alguém vai entender a relação, mas assim, sobre você nascer numa família que ninguém te ensina cultura, ninguém te ensina novos horizontes, ninguém te ensina sobre o mundo, e você mesmo ter que ir atrás e procurar porque você quer ser diferente do que o que você está vivendo aqui. E é um baita processo difícil, assim, na minha cabeça, tipo, você nascer numa cultura, qualquer cultura que seja tão restrita, tão fechada, tão quadrada, e você usar os livros ao seu favor para te tirar disso. Eu acho que é um processo, assim, maravilhoso, excepcional, é muito grandioso, assim, de uma pessoa fazer. Eu conheci um amigo aqui, quando eu estava no Canadá, que me lembrou bastante desse livro, porque ele teve que fazer a mesma coisa. Ele veio de uma cultura muito restrita, muito rígida, e quando eu perguntei para ele o que você fez para mudar a sua cabeça, e ele falou, eu li livros. Livros fizeram mudar minha cabeça. Então, assim, isso me deu um insight muito grande, assim, porque eu tenho noção do quantos livros me moldaram como pessoa, mas eu nunca tive que ler eles para me desvincular da minha cultura, porque eu tenho o privilégio de dizer que meus pais e minha família, eles me apresentaram aos livros, eles me apresentaram a essa vida. Então, eu acho muito interessante ver essas pessoas e abrir os nossos olhos mesmo para as pessoas que tiveram que recorrer aos livros e tiveram que recorrer à literatura e à intelectualidade para se desvincular de uma coisa que não fazia bem para elas, para realmente mudar como pessoa, assim. Gostei muito da história, mas não gostei muito da escrita dele. Talvez eu achei uma escrita um pouco diferente do que eu tô acostumada. Eu não sei muito bem dizer o porquê, eu achei um pouco rasa, assim, a escrita dele. Eu achei muito interessante o fato o que mais me tocou, assim, no livro foi o fato dele ser um escritor que escreve para se desvincular do passado. Como se, a partir do momento que eu escrevo sobre o meu passado, ele acabou, ele tá no papel, eu não preciso mais pensar nele. O que é
uma forma totalmente adversa de eu ver a escrita, porque eu quero ver a escrita para eternizar o passado, não para eu esquecer dele, mas para eu deixar ele ali, para eu poder voltar para ele, e para eu poder não parar de pensar nele, mas pensar nele e eternizar ele numa folha de papel, assim. Eu sempre quis escrever, eu escrevo desde os meus 14 anos, e eu escrevia como uma forma de eu não quero esquecer nada, eu não quero esquecer nada do que tá acontecendo, mesmo o dia mais medíocre do mundo, eu não quero esquecer. E ele é completamente o contrário. E isso foi muito interessante pra mim ver. Não é errado, eu não tô mais certa que ele, ou ele não tá mais certo, são apenas diferentes, são formas diferentes de ver a escrita. E eu acho isso muito interessante, tô até pensando em trazer um texto pro Substack, se inscreva no Substack, um texto no Substack sobre isso. Então, muito boa história, não gostei muito da escrita, mas gostaria de discutir com alguém se eles pensaram a mesma coisa que eu sobre esse livro aqui, mas quero sim ler mais livros sobre esse autor. Terceiro livro de abril foi do Edward W. Said. Ele é, pelo que eu entendi, um filósofo, um palestrante, um escritor. Dos autores, o tradutor desse livro, né, Maadi Haslam, ele pegou todos os autores possíveis que ele já viu, colocando em suas obras um trecho sobre Montreal. Então, não necessariamente os autores falavam sobre Montreal, mas ele lembrou de todas as obras que ele sabia que tinha algo sobre a cidade. E eu achei muito louco o quanto, assim, teve autores que sentiram a mesma coisa que eu quando pisaram aqui. E marcou muito o meu período de adaptação aqui, porque quando eu peguei esse livro eu tava finalmente conseguindo respirar a cidade, conseguindo viver não mais como uma turista, mas como, ok, eu quero ver como essas pessoas são aqui. Eu não quero turistar, eu quero ser uma viajante, eu quero ser que nem essas pessoas, eu quero ver o jeito, onde que elas comem, como elas se vestem, como elas... Eu quero estar no meio disso, assim, e foi um processo de adaptação, assim, da cultura, e esse livro marcou bastante isso, e tem histórias engraçadas, tem histórias tristes, vamos ver alguma coisa que eu grifei aqui. E tem uma frase que eles colocaram aqui, que é sobre a Virginia Woolf. Gente, tudo que tem Virginia Woolf eu grifo, porque eu amo a Virginia Woolf. When Virginia Woolf went for walks, it was to give some order to her thoughts. Moving her body was a way she could settle her mind. I walk to do the same. Tracing familiar streets helps me remember and connect to certain parts of myself. I walk along park and it helps ground me, especially when I've forgotten so much. Essa frase foi perfeita pra mim, porque aqui, se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi andar. E o título da minha carta pra Montreal é o andar. Esse foi o texto que meio que inspirou a carta, porque aqui eu aprendi como andar pra organizar sua cabeça faz bem, e como é uma coisa que a gente pega meio... a gente não valoriza tanto, né? Que a gente pode só... estou me sentindo mal, vou dar uma caminhada. E é um jeito meditativo, querendo ou não, é um jeito de você mexer seu corpo, é um jeito de você conectar com sua mente. Então, eu fiz uma carta sobre isso. E, esse livro é maravilhoso, não sei se tem no Brasil, mas vai ser sempre um souvenir pra mim. E em maio também eu li o Le Petit Prince, porque, obviamente, eu já li O Pequeno Príncipe antes. Foi um dos primeiros livros que eu li. Deixo aqui uma foto minha, criança, lendo Le Petit Prince. E O Pequeno Príncipe é um dos meus livros favoritos, é um clássico, clássico, clássico da literatura. Todo mundo tem que ler esse livro pelo menos uma vez na vida. E se você leu, já volta pra ele, porque eu sempre leio pelo menos alguns trechos dele por ano, porque eu sou apaixonada por esse livro. E foi o livro que, praticamente depois de Turma da Mônica, foi o livro que me ensinou a ler. E eu lembro da sensação de pegar esse livro pela primeira vez na minha cama, no meu quarto de criança, assim, e tirar essa foto aí que eu tirei. Enfim, como é um livro muito importante pra mim, eu falei, o autor é francês,
eu estou querendo aprofundar meu francês, quero ler um livro, porque livros me ajudam muito a entender uma língua nova, e peguei ele na versão francesa e eu já li ele. Gente, foi maravilhoso ler esse livro em francês. Ajuda muito no meu vocabulário. E como eu já conhecia a história, essa é uma dica que eu dou também. Se você está querendo aprender inglês, francês ou qualquer outra língua e você gosta de ler, pega um livro que você já leu, que você conhece a história muito bem e lê ele em francês, porque além de te dar... É totalmente diferente, né, gente? A tradução não é literalmente a tradução ao pé da letra. Então tem expressões ou coisas que a gente vai ver só dentro da língua. Então é um jeito muito interessante de você fazer um processo de imersão ali na língua enquanto você lê o seu livro favorito. E vamos para junho. Em junho eu comecei a ler Annie Ernaux. Eu acho que é assim que fala. Annie Ernaux em francês. E, gente, foi um pouquinho complicado ler esse. Eu quero muito ler ela em português também, porque faz tempo já que eu queria ler ela, que eu queria me aprofundar mais nos textos dela, mas por ser francês foi uma leitura um pouquinho mais complicada pra mim, os termos daqui e tal. Talvez por ser uma leitura mais pesada. Esse livro aqui é bem pesado e talvez eu não goste muito de livros tão pesados assim, ainda mais sendo em francês, daí minha cabeça ficou tipo, meu Deus do céu. Mas é curtinho, eu gostei dele. Ela fala muito sobre o ser mulher, sobre os direitos que a gente tem como mulher, os direitos rumo ao aborto e como ela passou por isso. E eu não entendi muito bem se é uma história dela mesmo ou se ela inventou essa história. Eu posso estar falando bosta aqui, viu? Pra ser bem sincera, me perdoe minha insegurança, mas é sobre isso a história, basicamente. É sobre esse processo dela, l'événement. Sobre esse processo dela e sobre várias críticas ao ser mulher, né? Como a gente se insere na sociedade. E estou lendo Albert Laberge, Lascaux, que é um livro completamente quebecois, de 1918, muito velho, por isso que eu não estou gostando muito. Tipo, a leitura tá de boa, assim, o francês, assim, não tô achando tão complicado. Óbvio que deve ter, que nem a gente pegar um livro de 1918 da língua portuguesa, vai ter várias expressões que a gente não usa mais hoje em dia. Mas eu não tô achando tão complicado assim o francês, mas eu não gosto de livro tão velho assim. Não sei, talvez seja meu preconceito com o quebecois, porque o Albert Laberge tipo... Ele não é francês, ele é quebecois. E, gente, o francês quebecois, eu estou mais perto de estar praticando o meu francês do Quebec, aqui do Canadá, do que efetivamente da França. Mas o francês que eu estou aprendendo é o da França. Então, eu tô com preconceito um pouco com o francês quebecois, porque não dá pra entender nada do que eles falam na rua. E não dá pra entender muita coisa que eles falam aqui, porque eles são completamente quebecois. E eles são muito, assim, tipo... eles são chatos com o estado deles, assim, pra assim dizer. Então, mas tá sendo interessante. Eu gosto de sair da minha zona de conforto. Para ser poliglota também, multilinguismo não vem de dom. Eu sou oficialmente uma troglodita agora, então eu preciso sair da minha zona de conforto, porque não vem assim, né, galera? Enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas leituras até agora do segundo trimestre de 2026. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no canal, que tem as leituras do primeiro trimestre de 2026, que foram leituras bem legais também. Me falam um pouquinho aqui nos comentários sobre como tá as leituras de vocês. Me siga nas minhas redes sociais, que eu também posto o que eu estou lendo por lá. E eu posto bastante coisa sobre livros e sobre tudo, né, pra me acompanhar. E comenta aqui também algumas sugestões que vocês gostariam de ver eu falando sobre livros, ou eu falando sobre algum autor específico, ou eu falando sobre o processo de aprendizado de idiomas. Comentem aqui o que vocês gostariam de ver. E é isso. Um beijo. Um beijo.
Até o próximo vídeo.